Fala máquina, Igor aqui é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a calcular a dose máxima de anestésico local. Presta muita atenção, que isso aqui muita gente erra. Basicamente, todo procedimento que você vai fazer no pronto-socorro, né, seja um acesso central, seja uma sutura, seja uma paracentese, né, não importa qual procedimento, você possivelmente vai ter que lançar a mão de um anestésico local. E o mais comum deles, né, o mais frequente deles é a lidocaína, beleza? Lidocaína. Só que uma coisa que muita gente não sabe e acaba se tornando um erro muito frequente é calcular a dose máxima de anestésico local, né? Se você não sabe disso, você chegou até aqui, se você está para se formar, você vai começar a fazer plantão e você não sabia que não pode fazer anestésico local de modo ilimitado, não, você tem um problema, né? Esse é um problema sério. Tá? E eu vou te ensinar aqui como calcular isso. Você vai se surpreender com a quantidade de anestésico local que em muitas circunstâncias você pode fazer. Tá? É muito menos do que muita gente imagina. E se você não sabe fazer anestesia demais, administrar lidocaína demais, ainda que seja no subcutâneo do paciente, pode levar a consequências desastrosas. Né? O paciente ele pode fazer uma bradiarritmia, o paciente pode ficar apresentar um rebaixamento do nível de consciência, né? O paciente pode apresentar alterações hemodinâmicas variadas, inclusive pode evoluir com parada cardiorrespiratória. Tá? Eu já tive a oportunidade de presenciar 2 casos de intoxicação, né, por lidocaína ali em execução de procedimento. Né? Nos 2 casos foram anestesia local para acesso venoso central. Tá? Então eu vou te mostrar aqui como calcular isso da forma mais simples possível e você vai aprender a partir de hoje a fazer isso e a ter segurança para executar os seus procedimentos no pronto-socorro. Editor, bota na tela aí, por favor. Ó, seguir, se liga aqui, presta atenção. O anestésico mais frequente, né, a lidocaína, ela é o que a gente, claro, mais vai utilizar ali a nível de pronto-socorro. E tem uma coisa fundamental que você precisa saber em relação à lidocaína. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, joga na tela aqui para mim, por favor. Dessa aqui de baixo, né? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui, afastou, não sei se dá para ver direitinho. Aqui, ó, muito bom. No anestésico você tem 2 informações muito importantes. A concentração, aqui tá vendo? 2%. Em regra a gente tem 1 e 2%, são as mais comuns, tá? E se tem vasoconstritor, não. Você vê que esse aqui, ó, é sem vasoconstritor. Essas 2 informações você precisa guardar. Então pode ser 1 ou 2% e com ou sem vasoconstritor. Guardou essa informação? Beleza. Então vamos voltar para a tela aqui. Se essa lidocaína, ela é sem vasoconstritor ou sem epinefrina, né, o máximo que eu posso fazer para o meu paciente a gente vai arredondar aqui para 5 mg por quilo de peso. Se essa lidocaína ela é com epinefrina ou com vasoconstritor, você pode fazer até 7 mg por quilo de peso. Então observa que aqui já tem uma diferença importante se é com ou sem vasoconstritor. Eu gosto de pegar um exemplo aqui de um paciente de 70 quilos, tá? Ah, Igor, por que 70? Os pacientes que eu atendo tudo tem 80 quilos. Não, é só para a gente fazer uma conta aqui para você entender, tá? Se o meu paciente ele tem 70 quilos, ele pode receber até 350 miligramas de lidocaína. Igor, de onde você tirou esse número? 70 vezes 5, 350. Se você não é bom de matemática como eu, acompanhe aqui só o raciocínio e depois você confere na calculadora. E aqui, se for uma lidocaína com vasoconstritor, 70 vezes 7, 490, quase 500 miligramas de lidocaína. Observe que aqui eu já tenho uma diferença de 140 miligramas de um para o outro de tolerância da dose máxima, tá? Então, vamos dizer que você está anestesiando aqui um paciente de 70 quilos, isso aqui é quanto que ele tolera de acordo com o tipo de lidocaína, com ou sem vaso. Vamos supor que você vai utilizar uma lidocaína a 1%, tá? Uma lidocaína a 1% tem uma concentração, né, de 10 miligramas por ml de lidocaína. Igor, fala de novo, fala de um outro jeito.
dentro de um frasco de 20 ml, que é esse frasco aqui, ó. Esse frasco aqui, tá? Esse frasco aqui também tem 20 ml, esse aqui também tem 20 ml, ou é 5 ou é 20, tá? Os mais comuns são de 20 ml. Então, dentro de um frasco de 20 ml, eu tenho 200 miligramas de lidocaína. Guardou essa informação? Agora, se for uma lidocaína a 2%, quanto que vai ter? Não precisa ser bom de matemática, é o dobro, tá? 2 é o dobro de 1. Então vai ter 400 miligramas de lidocaína dentro desse frasco, o frasco A e o frasco B, tá? Por que que essa informação é importante? Veja só, se for uma lidocaína, né, se essa lidocaína de 1% aqui for uma lidocaína sem vaso, eu posso fazer um frasco inteiro, 200 miligramas, e quase um outro frasco inteiro. Então eu posso fazer um frasco inteiro e mais 3/4 de frasco, tá bom? Que eu estou chegando aqui próximo da dose máxima de 350 miligramas. Se essa lidocaína de 1% for com vasoconstritor, observa aqui que eu posso fazer quase 500 miligramas. 500 miligramas dá 2,5 frascos. Então eu tenho uma tolerância muito grande a fazer lidocaína com vasoconstritor na concentração de 1%, tá? Aqui, ó, anota aí, anota no seu caderno. Se você vai fazer uma anestesia local muito ampla, né, se você vai fazer um acesso venoso central, se você já sabe, né, antecipadamente que é um acesso mais difícil, né, você vai fazer um acesso ali, pô, aí você anestesia aqui, jugular não consegue. Aí você vem para o subclávio, não consegue. Aí você vai ter que descer para a femoral. Em cada tentativa dessas, naturalmente você está fazendo mais anestésico. Porque aqui você não conseguiu funcionar, você vai ter que anestesiar mais, na virilha mais. E é muito comum acontecer de você usar um frasco, 2 frascos e vai embora. Tá? Se um camarada é um desavisado, ele vai, bota um frasco no pescoço, um frasco na subclávia, um frasco na virilha, um frasco na outra virilha. Tem acessos que são muito desafiadores, realmente. Aí você precisa ficar tentando em vários sítios, o paciente está grave, precisa de um central, você não consegue. Então, é possível, né, nessa circunstância. Outra situação que pode acontecer, você está fazendo uma sutura extensa numa UPA. Você está numa UPA e o cara se cortou, caiu, quebrou o vaso sanitário lá, cortou a panturrilha do cara, um corte ali de 20 centímetros, 30 centímetros, um corte profundo. Né? Qualquer tipo de lesão cortante ou corte contusa, ou múltiplas lesões. O camarada sofreu, quebrou o vidro do banheiro em cima dele, cortou todo. O cara está até relativamente tranquilo, mas tem várias suturas para fazer. Significa que você vai ter que anestesiar bastante esse paciente. Tá? Então tem que ter cuidado. São situações como essa que você potencialmente vai fazer um volume grande de anestésico, você tem que ficar atento. Se você for fazer um volume grande de anestésico, o tipo de anestesia, o tipo de anestésico mais recomendável de lidocaína aqui vai ser um anestésico, uma lidocaína, anota aí, lidocaína a 1% com vasoconstritor. Por quê? Porque 1% a concentração é menor, então a metade da concentração de 2%, tá? Então eu posso fazer o dobro do volume. E com vasoconstritor ainda mais permissivo. Lembra? Eu consigo fazer 7 miligramas por quilo de peso nesse paciente. Tá? Então, se for um paciente de 70 quilos, você pode fazer até 2,5 frascos. 2 frascos e meio. Tá? Agora, vamos voltar para a tela aqui. Se essa lidocaína for uma lidocaína a 2%, ó, se você pegar aqui como exemplo, essa lidocaína aqui é 2%. Tá? Não sei se dá para ver, mas é 2%. Essa aqui também é 2%. Essa aqui quer mostrar aqui, ó, vamos mostrar aqui. Essa aqui também é 2%. Também é 2%. E essa aqui, essa é 1%. Essa aqui já é 1%. Ó, não sei se dá para ver aí. Ó, 1%. Tá? 1%. Então, se você pega uma lidocaína 2%, que é bastante frequente, olha a diferença. Se ela for com vasoconstritor, que o limite é 490 mg para um paciente de 70 kg, você vai fazer um frasco inteiro de 400 mg e você pode fazer ainda mais 90 mg. Um frasco e um pouquinho você pode fazer, um frasco e um pouquinho, é o limite. Agora, se for uma lidocaína sem vasoconstritor, e como você só pode fazer até 350 mg, você nem pode fazer um frasco inteiro. Porque neste frasco tem 400 mg de lidocaína. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu a seriedade do que eu estou falando?
Quantas vezes você já viu alguém utilizar um frasco inteiro de lidocaína para anestesiar um paciente? É muito comum. É muito comum. Um frasco inteiro, é muito comum. Se for uma lidocaína a 2% sem vaso, num paciente de 70 quilos ou menos, já passou da dose máxima. É perigoso, é arriscado. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você vai fazer uma sutura pequena, você vai fazer um procedimento menor, tipo uma paracentese, uma toracocentese, vai utilizar um volume bem baixo de anestésico local, não tem problema, você não precisa esquentar a cabeça. Mesmo que seja uma lidocaína 2%, sem vaso, você não vai utilizar o frasco inteiro. Né? Tem aquela lidocaínazinha de 5 ml, você vai de boa, não dá nada não. Agora, vai anestesiar muito. Fazer um acesso central que você não sabe o desfecho, né? E a gente nunca sabe, né? Acesso central pode ser difícil. Vai fazer uma sutura muito grande. Aí vai fazer qualquer tipo de procedimento que demanda um volume legal de anestésico local, né? Seja porque o procedimento em si é grande, ou seja por conta de múltiplas tentativas. Se for uma criança, por quê? Porque a criança ela é mais leve, ela tem, sei lá, 10, 20 quilos. Então é claro que o volume de anestésico que você vai fazer para essa criança tem que ser menor. Né? Em criança, inclusive, é muito arriscado, principalmente quem não está acostumado a fazer conta, né, com criança, pode ser arriscado. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, com vasoconstritor, é o melhor cenário. Lidocaína 1% com vaso, é o que você mais pode fazer volume, é o que você mais pode fazer. No caso da lidocaína 2% sem vaso, você não consegue nem fazer um frasco inteiro, então você faz 3/4 de frasco, que no máximo, sem vaso, ó, é o menor volume que você pode fazer, tá? Então, lição final. Igor, não entendi nada, você fez essas contas aí, eu sou ruim demais de matemática. Lição final para você, se você quiser só decorar a informação. Vai fazer uma sutura grande, vai utilizar muito anestésico, vai fazer um acesso central, você vai utilizar uma lidocaína 1% com baixa concentração com vasoconstritor, mais permissiva, mais volume, a dose máxima mais permissiva. Você vai fazer uma sutura pequena, uma sutura menor, um negócio pequeno, um procedimento pequeno, uma toracocentese, uma paracentese, um negócio diminuto ali, uma PAI, né, que por acaso você quer utilizar anestésico local, aí não tem problema, aí você pode usar qualquer tipo, tá? Outro detalhe legal aqui em relação ao anestésico local, né? Se a concentração é maior, claro, o efeito anestésico é maior, é o dobro. Então você naturalmente pode utilizar um volume menor, mas poucas pessoas estão atentas em relação a isso e basicamente utilizam o mesmo volume para qualquer tipo de procedimento e para qualquer concentração. Se você vai anestesiar, por exemplo, extremidades, né? A literatura tem botado em xeque isso já há algum tempo, então enfraqueceu bastante essa informação, mas muitas pessoas ainda não utilizam anestésico com vasoconstritor em extremidades, tá? Então, vou evitar de usar anestésico com vaso em extremidade, então fica atento em relação a isso. Um outro detalhe é se você está fazendo uma sutura ali, um procedimento onde está tendo um sangramento ativo, um local que pode ter um sangramento um pouco maior, aí é interessante você utilizar a lidocaína com vaso, não apenas por conta do volume de anestésico que você pode utilizar maior, mas pelo efeito de vasoconstrição, o efeito da epinefrina naquele local, naquele tecido, você conseguir controlar mais aquele sangramento. Fechado? Então é isso. Se você gostou dessa aula, se foi útil para você, compartilha com um colega que está precisando, né, aprender mais sobre esse conteúdo, colega que faz sutura na UPA, que faz, né, acesso central. E deixa seu like aqui, se inscreve no canal para você não perder mais conteúdos nossos aqui, mais aulas nossas aqui. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.